Papa Francisco revela o terceiro segredo de Fátima. Mensagem da Virgem Maria. Aqui estamos novamente com nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe cada pessoa que vê o vídeo. Sinceramente espero que vocês gostem do vídeo e se inscrevam no meu canal no YTB para receber atualizações sobre as últimas novidades. Venha assistir esse filme até o final. Tem uma visão tremenda e transformadora para você hoje. O misterioso terceiro segredo de Fátima, que a Igreja Católica tem guardado ferozmente e que suscitou conjecturas e controvérsias acaloradas durante muitos anos, acaba de ser revelado pelo Papa Francisco. Esta descoberta tem o potencial de resolver este enigma intrigante e fornecer novas perspectivas sobre o destino da humanidade. Temos que recuar a 1917 para compreender completamente o significado do terceiro mistério de Fátima. 3 jovens pastores portugueses, Lúcia Santos e os seus primos Francisco e Jacinta Marto, afirmaram ter visto a Virgem Maria 6 vezes entre maio e outubro durante este período. Estas experiências únicas, e agora referidas como as aparições de Nossa Senhora de Fátima, tornaram-se essenciais para a tradição e fé católica. Os 3 segredos de Fátima são um conjunto de visões e profecias que a Virgem Maria deu às crianças durante uma dessas aparições em 13 de julho de 1917. Em 1941, os 2 primeiros segredos foram tornados públicos. A presença do inferno. As atrocidades da Primeira Guerra Mundial e as perseguições que os cristãos enfrentaram no século XX são apenas alguns dos assuntos importantes que cobrem. Mas o terceiro segredo foi mantido em segredo durante muitos anos. E o Papa João Paulo II finalmente o revelou em parte em 2000. Escrito por Lúcia Santos em 1944. Este segredo foi mantido em segredo durante muito tempo, despertando curiosidade e conjecturas em todo o mundo. A interpretação católica dos segredos de Fátima trata de profundas preocupações espirituais e proféticas. O teólogo Joseph Ratzinger, então cardeal, apresentou uma análise da mensagem de Fátima. Ratzinger viria a se tornar o Papa Bento XVI. Ele enfatizou que nem todos ficarão satisfeitos com o conteúdo do terceiro segredo e reconheceu os rumores e debates em torno dele. Ele esclarece que, em vez de desvendar grandes mistérios ou fazer profecias sobre o futuro, o segredo usa linguagem simbólica para descrever a Igreja dos Mártires. Lúcia afirmou que a visão mostrava um anjo brandindo uma espada de fogo e ameaçando destruir a terra. Mas a luz brilhante da Virgem Maria apagou as chamas. 3 vezes o anjo gritou: arrependimento! 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 Indicando um chamado ao despertar espiritual e ao arrependimento. Bispos, outras autoridades religiosas, padres, freiras e outros são vistos na fotografia enquanto sobem uma montanha íngreme e se aproximam de uma enorme cruz. Como representante do Papa, o Santo Padre rezou pelas almas espalhadas dos mortos enquanto passeava por uma cidade devastada. Ao chegar ao cume, ele se curvou diante da enorme cruz e foi posteriormente morto por um esquadrão de soldados, demonstrando sua devoção altruísta à sua religião. Bispos, sacerdotes, líderes religiosos e leigos de diversas origens socioeconômicas foram todos afetados pela catástrofe e todos sofreram e morreram como mártires. Esta imagem perturbadora é um apelo urgente ao arrependimento e tem um profundo significado espiritual. Inspira as pessoas a se afastarem do pecado e se voltarem para a justiça. Enquanto a luz ofuscante da Virgem representa a misericórdia divina e oferece esperança diante da calamidade iminente, a espada ardente representa a justiça divina. A perseguição generalizada ilustrada destaca o conflito sem fim entre o bem e o mal e desafia os cristãos a manterem a sua fé em circunstâncias difíceis. O sangue das vítimas é tirado por anjos, que representam a força santificadora do sofrimento e o triunfo da fé sobre o infortúnio. Eles também enviam um vislumbre de esperança e redenção. A irmã Lúcia revelou numa carta ao Papa João Paulo II em maio de 1982. Cerca de 40 anos depois de ter tomado conhecimento do terceiro segredo, que se tratava de um símbolo de aviso e estátua.
Se o mundo ignorar os pedidos feitos em privado, os erros da Rússia tornar-se-ão mais generalizados, resultando em conflitos, perseguição à Igreja e dificuldades para o Santo Padre. Durante tempos incertos e difíceis, é crucial, queridos irmãos e irmãs em Cristo, redescobrir a alegria e a força da conexão espiritual através da leitura regular da Bíblia e da oração. A narrativa de Lúcia Santos está no centro destas constatações. Foi enviada para a Escola das Irmãs de Santa Doroteia em Vilar, perto do Porto, quando tinha 14 anos em 1928. E acabou ingressando num convento espanhol como freira, na década de 1930. O bispo Leiria exortou Lúcia, apesar do seu estilo de vida tranquilo, a escrever sobre as suas experiências e as dos seus primos. Lúcia acabou revelando a verdade sobre o segredo em seu terceiro livro, publicado em 1941 e dividido em 3 sessões. As 2 primeiras sessões foram tornadas públicas em 1941, e a terceira parte foi escrita em 3 de janeiro de 1944. Enquanto ela estava hospitalizada na Espanha por medo de não viver o suficiente para expor o último segredo, ela foi instada a fazê-lo imediatamente por escrito pelo bispo de Leiria, com grande humildade. Depois de muita oração e reflexão, queridos irmãos e irmãs em Cristo, compartilho hoje convosco uma nova revelação do terceiro mistério de Fátima. Como esta mensagem foi mantida em segredo por tanto tempo, acho que chegou a hora de divulgá-la. Com a sua sabedoria ilimitada, a Virgem Maria escolheu este momento para lançar mais luz sobre a jornada da humanidade. Não podemos superar os obstáculos no nosso caminho e alcançar a paz e a unidade que a Virgem de Fátima nos confiou, a menos que nos voltemos para Deus em oração, penitência e devoção inabalável aos seus caminhos. O Papa Francisco ilumina um enigma de longa data ao mesmo tempo que cria novos caminhos para introspecção, oração e ação. A narrativa de Fátima enfatiza o papel de Deus como autor da história e a obrigação da humanidade de usar a sua liberdade criativa para determinar o seu próprio destino. O terceiro segredo de Fátima serve como um poderoso lembrete da luta sem fim entre o bem e o mal. Também destaca o significado do rejuvenescimento espiritual, do arrependimento e do poder transformacional da fé diante das dificuldades. Finalmente, o mistério do terceiro segredo de Fátima foi resolvido pelo Papa Francisco, após décadas de enigmas e conjecturas. A sua corajosa revelação resolveu um enigma que há muito confundia o mundo e a Igreja Católica. O Santo Padre revisou as principais verdades humanas com humildade e profundo respeito pela encíclica. A sua escolha é importante e oferece uma oportunidade para introspecção e uma melhor compreensão do lugar da profecia e da fé na nossa cultura. O Papa Francisco exemplifica pelos seus feitos uma forte dedicação à abertura e à busca da verdade, guiada pelo discernimento e pela direção espiritual. Sua visão destaca o significado da esperança e da fé em circunstâncias ambíguas e difíceis. Ele revelou a verdade sobre o terceiro segredo de Fátima, que há muito tem sido foco de intensa discussão e conjecturas, mas está escondido atrás de uma cortina de mistério e é guardado pela Igreja Católica. Este intrigante enigma poderá em breve ser resolvido graças a uma surpreendente admissão do Papa. Que segredo contém a verdade? E por que foi mantido em segredo por tanto tempo? Eles possuem ensinamentos sábios ou profecias terríveis para o futuro da humanidade? O Papa Francisco prometeu uma revelação que tem o potencial de mudar completamente a nossa compreensão do destino do mundo e fornecer uma nova visão sobre este enigma intrigante. Agradecemos sua paciência enquanto você assistia ao vídeo inteiro. Como você se sente em relação ao assunto de hoje? Por favor, poste um comentário abaixo e não se esqueça de apertar o botão de sininho ao lado do canal para receber alertas quando o vídeo mais novo for lançado.